Emagrecendo então. Suando, mas tá bom. 4, 2, 1. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta no Pode Juntar, onde antes não podia, agora pode. E estamos com duas convidadas aqui, que é a Eugênia e a Maria Inês. Qual... Fala. A gente vai começar fazendo umas perguntas pra gente saber mais ou menos. E a gente queria que vocês falassem um pouco da vida. O nome, a idade. Você. Seu nome. Pode falar. Meu nome é Maria Inês Faria Souza, sou do lar, né? Fiz a faculdade de assistência social, né? E eu tenho isso aí comigo, sou tranquila, calma, né? E aí, vamos lá, as perguntas que vocês querem responder. O mais Vou importante. perder. E você? Eugênia. Então, meu nome é Maria Aparecida Eugênia da Silva, tenho 46 anos, tenho uma filha de 13 anos que se chama Anne Laura. Sou de Aparecida do Norte, minha família toda é de lá. Estou morando em Sumaré há 16 anos, sou cozinheira e, no momento, estou desempregada, mas fazendo um biquinho aqui, outro lá. Você trabalha de cozinheira de festa, é o quê? Eu faço todos os tipos. Festa, eu trabalho em empresa, mas faz 7 anos que eu não trabalho mais de carteira registrada. Já aposentou? Ainda não. Pedrinho trabalha muito ainda. Ainda. O mais importante. Isso. Então vamos lá, vamos começar para a primeira pergunta, que vai ser para Inês. Você poderia contar um pouco sobre seu vizinho e a relação que você tinha antes da pandemia? A minha relação com ele, né? Ele se chamava Zico, né? A minha relação com ele era muito, muito legal, muito importante, assim, tipo, que nem irmãos mesmo, a gente, né, vivia sempre junto um com o outro. E é isso. Aí, Vocês eram a ponto de conversar na rua. isso, sentar na rua, né, na Sentar na calçada, rua, e Ficar ficar o lá dia inteiro lá. Não, o dia inteiro não, né? Mas final de semana e à noite, né? À noitinha, né? Sentava lá e ficavam batendo papo, né? Com a família, né? A gente era bem, bem família mesmo. Então vocês eram muito próximos. Sim, muito próximo. Entendeu? Entendi. Você pode nos contar como foram os primeiros sinais que você estava com Covid-19? Você não, que estava, o vizinho. O vizinho? Ah, tá. Então, ele fez uma viagem, né, em 2020, né? Ele fez uma viagem para Minas e ele ficou lá uns 15 dias lá passeando. Aí, quando ele voltou, aí ele já começou a passar mal, né? Passar mal. Aí foi levado para o UPA de Hortolândia. Aí ficou mais uns 3 dias. Aí mandaram ele voltar de volta para casa, né? Voltar. Aí só que quando ele chegou em casa, ele começou a passar mal de novo. Aí retornou de novo para o UPA e nesse retorno ele não voltou mais para casa, né? Aí constatou que era Covid e então ele não voltou mais, aí ele entrou em óbito, né? E desde então, daquela ida que ele foi, aí ninguém mais viu ele, né? Que aí ele ficou isolado, porque na época não poderia a gente ver eles, né? As pessoas que ficavam internadas. Então, de lá, a gente não pôde ver ele mais. E quando que ele veio em óbito, aí a gente só ficou só 5 minutos, né? Fazendo no velório, né? Só 5 minutos só, caixão fechado. Assim, o que falam assim pra gente que quando a pessoa que morre de Covid, ela é assim coberta com o próprio lençol da cama, entendeu? Enrolado, não veste roupa, nada, e já colocam dentro de um saco preto, né? Com um zíper, e já põe dentro do caixão e já para Para garantir a segurança. isso, para garantir a segurança de todos, né? Familiares, amigos.
Entendi. Você visitava ele? Não tinha como Não, eu sei visitar. mesmo, né? Não Não tinha como visitar ele, né? Ficou isolado, entendeu? coisa. Aí a gente só ficava só em casa, só nas orações, né? Entendi. Mas antes dele viajar, ele não sabia que já estava tendo coronavírus? Sabia, ele E ele sabia. não se preveniu? Não se Mas foi preveniu. naquela época que tava começando, né? Sim, foi bem na Foi no época, começo. no ano de 2020. Entendi. Uhum. Foda. Eu acredito que ele já veio de lá, né? Com com a Covid, né? Lá de Deve Minas. ser que lá tem muito É, animal. sim, E ele também não se preveniu, esse é não, o mais importante, isso, que era se prevenir. é. Entendi. E ele também tinha um grupo de risco, né? Ele também tinha, por isso que foi mais rápido ainda, porque ele tinha um grupo de risco, como diabetes, ele tinha diabetes, tinha problema no coração. Então, eu acho que foi mais rápido ainda para que a Covid viesse a manifestar nele, né? Sim. Entendeu? Ele já era de idade também, aí Sim, arriscou mais ainda. e mais ainda, ele tinha 62 anos. Aí, Uhum. pela idade avançada, foi bem mais rápido. Foi bem mais rápido, Entendi. entendeu? Então, vamos fazer a pergunta para esqueci o nome. Maria Eugênia. A Maria Eugênia. Posso fazer o C? Eu. Como foi o processo de recuperação para você? Quem ou foi essencial para ajudá-la durante esse período? Na verdade, a pergunta era para você, mas Não vai, eu respondo. pode Como ser. de novo? Como foi Como? o processo de recuperação para você? Quem ou o que foi essencial para ajudá-la durante esse período? É que dele ter acontecido isso. Um amigo. Assim como um amigo. Então, foi muito triste, né? Que se foi tudo tão rápido, né? Então, foi muito triste pra gente. Até hoje, a gente ainda tá em fase de recuperação ainda, muito triste com isso, porque de repente a pessoa tá bem e já pá, né? Morre, né? Por causa dessa doença, que foi tudo tão rápido. Então, eu acredito, eu ainda sinto ainda, né? Essa falta aí. É Entendeu? difícil de É esquecer, né? difícil de esquecer. Muito rápido. Não só como ele, mas como tantas milhares e milhares de pessoas que morreram, né? Sobre essa Covid. Foi um ano bem difícil. Foi um ano bem difícil. Não dava para nem sair de casa. Não, a gente não saía de casa de jeito nenhum. Nossa. A família dele deve ter ficado muito triste com a perca dele. Porque Sim. eles eram. É, A família. família. Ficou muito triste. Aí deixou a mulher, um neto, né? E a filha. Aí até hoje os três ficam A filha era bastante apegada a muito, ele. muito, muita pegada nele. Ah, então ela sofreu muito. Uhum, sim. E o neto? Também, né? Na época, também. Agora ele já tá ficando mocinho, mas ele ainda pergunta do vô ainda. E ele tem quantos anos? Ele tá agora com 10 anos. 10 anos? Uhum. Vai ficar fortinho. Ai, 10 anos. É, Hum. Agora você, Eugênio. Poderia compartilhar como foi para você enfrentar a perda tanto do seu marido, tanto de um vizinho durante a pandemia? Não era meu marido, era meu irmão. Seu irmão. Isso, meu irmão. Então, meu irmão, ele trabalhava aqui em Limeira, aqui, né, perto de mim mesmo, passava quase todos os finais de semana aqui. E ele sempre falava, não tô com nada, eu tô apenas com uma renite alérgica. É renite, é renite. E daí chegou um tempo que ele não aguentou, né? Ele estava na estrada e a pandemia, a gente todas fechadas dentro de casa. Daí ele pegou e falou assim: hoje eu não aguento, hoje eu vou embora. Então ele saiu daqui, mesmo com um caminhão dele, que ele trabalhava aqui em Limeira, e foi para Aparecida do Norte. Daí, quando chegou em Aparecida do Norte, já estava lá a esposa dele e o meu sobrinho esperando ele. Pegou ele de carro e já levou ele para o hospital. Daí, quando levou ele para o hospital, já fez o exame. Daí já
constou que ele estava com a Covid. Daí ele já internou ele. Não, antes disso ele foi, né, para casa, daí passou no portão da casa da minha mãe logo já saiu para fora. Daí ele pegou, já virou e falou para minha mãe: "Não, mãe, não sai, fica aí. Estou com a Covid". Mas foi, Daí ele foi e se internou. Daí se internou e não voltou mais. mas foi rápido isso daí. 25 dias internado. Nossa. Então a Covid pegou bem rápido ele, mas ele já era essa idade ou não? O meu irmão tinha apenas 50 anos de idade. Ele não tinha nenhum problema. Né? Mas já tava meio no risco se pegar, por causa que Então, ele ele já estava se na sentiu. semana de estar tomando a vacina, né? Se não tivesse demorado tanto para vacinar as pessoas, eu acho que tinha sobrevivido muita gente. Verdade. Pode fazer. Pra quem também? A terceira. É... Qual? Aqui embaixo? Ah, essa daqui. De que forma as medidas da pandemia afetou seu processo de luta? Maria Inês. De luto. Lutou. Ah, é essa. É o luto, né? Já diz luto, né? A gente passou, assim, por muita tristeza, né? Que eu vejo. Muito triste, né? Então, É, não tem nem explicação. não tem Não explicação. explicação não, ficou É, triste. fica triste. Aí, assim, aí, assim, eu pensava assim, Deus, e se vir em mim também, e aí, né? A gente tem esses pensamentos assim, né? É, a gente não queria, eu não queria ir também agora. É, a família, né? E por ser tudo tão de repente, a gente fica pensando nesses acontecimentos, né? Eu acho que qualquer um, eu acho que a gente fala, ai, será que e eu, né? E minha mãe, e irmãos, entendeu? Será que vai chegar a minha hora? Vai chegar também, vendo assim, todo mundo, né, indo. E não é fácil, não. A gente passou por um processo muito triste mesmo. Tá. Hum. Há alguma lição ou mensagem que você gostaria de passar para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes da perda? É, perdas. Tipo, ele perdeu alguém, irmão, tia, mãe. Aí você queria passar sobre alguma dessas situações? Uma lição. Uma mensagem que você gostaria de passar. Pá. É, assim, a mensagem que eu tenho, que assim, é para a pessoa, né, para a família, para estar sempre assim do lado desse Senhor maravilhoso que é esse Deus, né, que a gente tem, um Deus muito maravilhoso, e seguir em frente, né, porque a vida continua e a gente não pode parar, né? É essa a mensagem. Ter muita fé, né, em Deus e vamos seguir em frente. Entendi. Ô Eugênia, como foi o processo? Não, já foi. Quais foram os seus maiores medos quando você percebeu que estava muito doente? Eu doente? Não, Não, O o meu seu irmão. irmão. Assim, foi bem difícil, né? Porque na época a gente fez um grupo de família, né? E até mesmo a gente nem tinha esse grupo. Daí, assim, era 3h30, 4 horas da tarde, todo dia a gente ficava esperando a resposta do médico para ver o que ele falava dele, né? E era oração em cima de oração, rezando, pedindo que a minha família é uma família muito católica, né? Todos os dias? Todos os dias, orações em cima de orações. Todos os dias, até a noite. Promessas fizemos, tudo. Porque até mesmo ele deixou 4 filhos, né? Deixou do primeiro casamento, a Júlia, a Gabriela e o Amaury Júnior. E
do segundo casamento, 2 meninas, a Lívia e a Lavínia. Elas são pequenas, hoje ela tem, a Lavínia eu acho que tem 9 e a Lívia tem 7 aninhos. Foi assim muito difícil mesmo pra gente. E quando chegou a notícia que, né, ele faleceu, a gente pensava muito na minha mãe também, porque não é fácil uma mãe perder um filho. Verdade. E foi assim muito difícil. Então eu já estava aqui, já em Sumaré, quando ele chegou a falecer, porque eu já tinha ido umas 3, 4 vezes para lá. E depois de todo esse acontecimento, depois de 13 meses, a minha mãe pegou também. Mas ela tá viva. Sim, a minha mãe está. Mas só que a minha mãe já tinha tomado a vacina, né? Tudo. Daí minha mãe ainda pegou, daí mais uma vez saí daqui e fui para lá. Assim, não é fácil para ninguém. Uma perda, principalmente que foi nessa época da Covid, né? A gente não podia se abraçar, a gente não podia beijar um outro, não podia estar conversando com ninguém, era somente mesmo por telefone. A despedida também foi muito dolorosa para a gente, porque é triste uma pessoa da família morrer e você não poder estar velando, não estar podendo fazer um enterro digno para a pessoa. É triste demais, mas foi bem difícil para minha mãe, para meus irmãos, para meus sobrinhos, para todo mundo da minha família. Até hoje a gente sente a perda dele. Não, Até hoje. mas ele tá no braço de Deus. Sim, Isso que está. importa. Você falou um ponto muito importante também sobre a questão da vacina, né, Maria? Se talvez ele tivesse tomado antes e tudo. Fala um pouquinho também sobre essa percepção que você tem sobre a vacina. Você acha que realmente se tivesse chegado antes, ele tinha sobrevivido? Não tinha tido toda essa questão também? Fala sobre a importância da vacina para você. Sim, se tivesse chegado antes da vacina, não tivesse com essas picuinhas, é apenas um resfriado, é apenas uma gripe, salvaria muitas vidas, sim. Muitas vidas. Muitas vidas. Porque o meu irmão, ele era uma pessoa, assim, muito sossegada. Ele não bebia, ele não fumava, ele não tinha problema nenhum. Não só ele, como tantas outras pessoas também. E se não tivesse, assim, demorado tanto essa vacina a chegar, ele estaria vivo, sim. Ele estaria. Você gostaria de dar algum conselho para alguém que tá enfrentando a mesma situação, que ainda tem Covid ainda? É, a Covid está ficando mais forte de novo. Várias pessoas tá pegando já. O conselho é se prevenir. Não, não pensa que é só uma gripe, só um resfriado, que não é. Porque não é fácil escutar isso de uma boca de um presidente que deixou várias e várias famílias, não só a minha, mas outras famílias do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né, com uma perda. Teve muitos aí que teve 1, 2, 3 pessoas, né, que perderam da família. A dor maior nossa foi a minha mãe e o meu sobrinho, que até hoje sofre com tudo isso. Até hoje. E se prevenir. Se tiver precisar tomar mais 2, mais 3, mais 4 vacinas, aí tomar. Entendeu? Você tinha falado que você foi umas 3, 4 vezes para onde ele estava e os médicos não deram notícia nenhuma. Quando você voltou para cá, que eles se deram a notícia que ele faleceu, qual foi a sua reação? Você queria voltar, parar para ficar? É SAMI, né? Essa mira. Ô, Samira, então, não, os médicos davam, sim. Eles davam para gente todos os dias, 3h30 ou 4 horas da tarde, ele ligava para uma pessoa da família e falava o jeito que ele estava, entendeu? E falava o jeito que ele estava. E daí, assim, a gente sempre tinha a expectativa que ele ia melhorar, sempre em oração, sempre fazendo as coisas da gente, entendeu? Mas a gente
via na televisão que estava acontecendo muitos casos, mas a gente sempre tinha a esperança que ele ia voltar, nem se fosse para ficar em cima da cama. Os médicos, ele ligava para qualquer um da família. Não, ligava sempre para uma pessoa só da família, explicando como que ele passou a noite e o dia. Entendi. Daí falava que, ele vai ter que fazer uma traque, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que fazer aquilo. Um Aí- monte de processos. Mas era a permissão da família. Fazer o quê? Se a pessoa está lá dentro do hospital, a pessoa não está respirando direito. Daí você tem que autorizar o médico a fazer essas coisas. Entendi. Não. Tem algum conselho baseado na sua experiência? Ai, experiência nenhuma para mim, porque tive uma perda na família. Só se cuidar. Né? Que fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É se cuidar. Fiquei com muito medo, porque eu tenho uma filha. Então eu tinha que viajar, viajei 3, 4 vezes para lá. Daí depois do acontecimento tive que viajar por causa da minha mãe também. Então eu viajava dentro do ônibus com 2 máscaras. Mas- Eu e a minha filha. O que aconteceu com a sua mãe pra você ficar viajando? A minha mãe, depois que o meu irmão faleceu, depois de 3 meses, a minha mãe pegou a Covid também. Mas só que ela já tinha tomado 2 vacinas. Mesmo com a vacina, pegou. Pegou também. Mas era mais leve. Mais Porque leve. tomou a vacina. Mais leve. Mais leve. O importante é que ela tomou a vacina e agora ele está muito bem. É, graças a Deus. Então vamos lá. Eu já fiz a segunda pergunta para. Agora ele vai ter que criar perguntas. Já fez? Eu já fiz todas. Aham. Vai ter que criar agora. Agora você vai. Agora. Aí, Ney. Oi. Repita a mesma pergunta para você da questão da vacina também. O que você acha, o que você pensa sobre a questão da vacina? Se também na época tivesse mais momentos, se tivesse acelerado o processo, você acha que você teria pego, sua irmã, né, sua mãe, seu vizinho, talvez poderia ter mudado, revertido essa situação? Sim, tinha revertido, sim. Se tivesse tomado, né, bem antes, aí tinha revertido. Eu acredito que estariam aqui junto com a gente, Estaria. porque a vacina ela foi muito importante. Você vê que aí até agora, né, você não vê muitos casos, né? É. Mesmo ela estando aí, mas quem já tomou, tá aí. Eu tomei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, se vir a quinta, eu estarei tomando também. É isso. Logo, logo ela chega. Entendeu? Entendi. Muito importante. Ai, fiz a pergunta. Você esqueceu? Esqueci. Rapaz. É... Ajuda aí. Nossa, mano. Ah, pode perguntar dos que. Porque também tem outro caso, que tem a minha irmã, né, que sobreviveu, né? Teve a pergunta do que foram e tem aqueles que sobreviveram, né? A questão tá aí também. Mas Muito importante. ela chegou a tomar alguma vacina ou não? Não, na época não. Não? Não. Não? Mas como ficou o estado dela quando ela tinha pegado? Então, assim, eu vou começar no comecinho, né? Aham. Então, tipo, como ela, a minha irmã e a minha sobrinha trabalhava na maternidade de Campinas, como técnica de nutrição. Então, ela pegou lá. E ela não sabia. Até então, ninguém sabia no começo. A gente não sabia. A família ali tudo junto, entendeu? Bebia água no mesmo copo, abraçava, beijava, porque Uma aquela vida época normal. uma vida normal. Então, de repente, a minha irmã, como ela tinha
o grupo é, que ela também tinha diabetes, essas coisas, então veio mais rápido para ela. Então aí ela pegou também. Aí no mesmo dia, numa segunda-feira, as duas foi pro hospital, foi pro UPA. E lá foi constatado que elas estavam com a Covid, as duas. Quantos anos elas têm? A minha irmã tava com 61 e ela tava com 22 na Uma época. já era de risco. É, Então. entendeu? Então a minha irmã tinha área de risco, grupo de risco. E quando elas voltaram, mudou totalmente a nossa vida, da família. Entendeu? Aí só ficaram as duas dentro de casa. Eu tive só as duas. Eu tive que tirar minha mãe de dentro de casa, não ficava mais dentro. Aí minha mãe ficou comigo na minha casa. Eu fazia comida, tinha que levar, não podia ficar perto. Eu já batia lá no portão, dava comida assim. Então mudou a nossa vida. Aí minha irmã ficou 5 dias, só que aí ela ficou ruim. Aí ela teve que voltar. A minha sobrinha ainda conseguiu recuperar em casa, mas a minha irmã não conseguiu. Aí ela teve que ir para o UPA. Aí de lá do UPA ela foi transferida para um hospital, né, de campanha que teve aqui em Sumaré, né? Um hospital de campanha. Ela teve que ir para o balão de oxigênio. A gente não podia ver ela de jeito nenhum. E na época não podia usar celular, né? Depois que passou um tempo que podia usar o celular, que você poderia estar falando, né, pelo vídeo com a família. E naquela época não. Quando assim que foi bem no começo de 2020 que aconteceu. Então a gente ficava desesperado, não sabia o que estava acontecendo. E era uma pessoa só que podia ir lá para saber no hospital o que estava o procedimento dela, se ela estava bem ou se não estava. E ainda assim ficava difícil. Difícil. Aí vinha só um médico lá, né, todo empacotado, todo cheio de máscara, e vinha conversar com uma pessoa só. E foi muito triste. E ela no balão de oxigênio, mas graças a Deus que ela não precisou de ir para São Paulo. Porque aí foi muita gente daqui, né, do nosso bairro mesmo, foi para São Paulo, né, porque lá tinha mais equipamentos, né, para poder cuidar da pessoa. governo. Aí foi para lá, muitos morreu lá. Mas graças a Deus, com muita oração, né, a família com muita oração e muita fé. É o principal que a gente tem que ter nessas horas, é a oração. E acreditar nesse Deus. E foi que ela foi se levantando, mas não foi nada fácil. Aí quando ela saiu do hospital, né, que ela saiu, a gente fez sim, até uma comemoração, né? A gente fez uma comemoração. Ela chegou, aí já tinha um monte de gente na rua, assim, sabe? Um monte de gente, um Querendo monte de ver. bexiga, e todo mundo de máscara, e ela também chegou assim, de máscara. Aí ela só abanava a mão. Tô aqui, gente, eu sobrevivi, entendeu? Foi muito emocionante isso, né? Então foi uma vinda muito, muito gloriosa pra gente, entendeu? Aí os amigos, todo mundo na rua, todo mundo buzinava, Vera viveu, a Vera viveu. Porque na própria, os amigos, tinha também pessoas que tinham ido, que tinham falecido. E como ela sobreviveu, como ela é muito amada, né? Todo mundo a gente gosta de todo mundo aqui nesse bairro, então a gente é muito conhecido, então foi uma comemoração muito linda. A sobrevivência, ela viveu, entendeu? Tinha parado na rua. Parou a rua, um monte de carro, bexigas, e todo mundo batendo palma, saudando ela, né? Foi muito emocionante. E você tinha falado que quando ela estava, a relação dos seis meio que afastou. E hoje em dia a relação de vocês voltaram a ser como era antes? Sim, com certeza. Voltou de vento e popa, né? Mas assim, a gente ficou naquele negócio de não estar abraçando muito e beijando muito, sabe? Então, assim, o abraço de hoje é em geral.
É em geral. Tem que aproveitar. Não, você não, a gente não se abraça mais como antigamente. Não sei o porquê. Você vai na igreja, você não se abraça mais, você não pega na mão de ninguém mais. E na família é a mesma coisa. Não tem aquele afeto gostoso que tinha antigamente. Eu Não acho que sei. acabou, né? Parece que acabou, sabe? É porque a gente se Não acostumou sei com os hábitos da da pandemia. pandemia. E creio que um dia a gente volta a ter esse relacionamento mais gostoso, de abraçar, de beijar, sabe? É isso. Porque tá assim ainda. As pessoas ainda andam com medo ainda de estar junto um com o outro, entendeu? Uhum. Mas foi muito, muito emocionante quando a minha irmã chegou viva. Processo muito lindo, foi muito lindo. Quando sua irmã pegou, a sua mãe ficou com você, certo? Sim. Ela não chegou a pegar também, não? Não ficou meio doente? Ah, tá. Aí passando, mais um mês. Aí o que que aconteceu? Reverteu o caso da família. Aí quem que pegou a Covid? Eu e minha mãe. Todo mundo pegando. Aí eu e minha mãe pegamos Covid. Aí o que que tivemos que fazer? Tudo de novo? Minha irmã sair da casa, que aí ela tem uma casa lá no Picerno. Eu tive que ficar com a minha mãe, cuidando da minha mãe na casa da minha mãe. Eu deixei a minha família, né? Deixei minha família em casa. O meu marido, meus filhos na minha casa. E eu fiquei junto com a minha mãe. Não podia ter visita nenhuma de nada de parente, de nada de ninguém. Só eu e minha mãe. 15 dias, eu e minha mãe dentro daquela casa. Nossa. Assim, eu fazia as coisas, eu lavava roupa, eu fazia comida, né? Eu fazia as coisas para minha família, porque eu saí de casa, o marido tinha que trabalhar. Aí eu tinha que fazer comida. Aí em vez deles trazer, eu que fazia e fazia, eles levava, aí eles vinham buscar no portão para poder comer. Entendeu? Reverteu tudo. Né? É. Você E levava assim, pros outros, agora você. eu que tinha. Assim, só que não foi uma Covid grave, porque o quê? Eu já tinha tomado as vacinas, minha mãe tinha também tomado as duas, né? Na época eu já tinha tomado 2 vacinas. Então, foi muito assim, né? Aí foi melhorando, graças a Deus. Aí foi melhorando. Aí era só por telefone que a gente falava, só pelo WhatsApp, né? E, e foi isso, né? Eu tinha, quando eu peguei a Covid, eu tinha uma entrevista para entrar num trabalho. Aí eu fui, né? Mas eu não sabia. Aí no outro dia que eu fiquei sabendo, teve que cancelar tudo, que eu ia trabalhar, né? Cancelou tudo, o meu trabalho. Aí Ia trabalhar de quê? eu ia trabalhar no CRAS do Santo Antônio, né? Eu ia trabalhar lá. Tava tudo pronto para mim já trabalhar, aí eu tive que cancelar tudo isso, o trabalho que eu ia fazer, né? Que eu ia trabalhar. Aí fiquei mais um tempo em casa. Mas mesmo assim, eles entenderam, né? O CRAS, né, ali, entenderam que não foi culpa minha. Aí quando eu sarei, eu voltei a trabalhar, graças a Que Deus, bom. né? Então, tinha essa, do trabalho, tinha isso aí, né? Que você não pegou porque você quis, você não foi porque você não quis. Então, você pegou a Covid, então era seu trabalho, era seu serviço, entendeu? Então, esperaram eu sarar, aí depois eu voltei a trabalhar, entendeu? E Entendi. assim, muito bom. Você tinha falado que você já tinha tomado 2 doses da vacina. Sim. Qual foram os primeiros sinais que você percebeu quando você e sua mãe estavam com Covid? Assim, me deu dor de cabeça, senti dor de cabeça, uma febrezinha, uma febre, né? Tontura, um mal-estar, né? É isso que eu senti. Não conseguia dormir de noite, não conseguia dormir.
sempre Às com. vezes nem tinha Não nada, tinha mas nada, de mas estar assistindo o jornal é, e eu não vendo sei, as é uma, pessoas falar, você sentia fadiga, é, sentia um monte de coisa. entendeu? Não dormia, ficava só É. sonhando, umas coisas assim esquisitas. Parece que eu via vulto. Eu sentia isso, que parece que eu via vulto. Eu tô falando da minha Covid. Agora, as outras que eu não sei o que aconteceu, né? Não sei, mas o que aconteceu comigo da Covid foi isso. Da Covid deve ser É, alucinação. é alucinação, assim, uma coisa esquisita, né? Chorei muito, né? Aí comecei a chorar muito. Só que aí eu não podia chorar perto da minha mãe, eu tinha que ser escondido, porque se eu chorasse perto dela, né? Aí ela ia ficar ruim também, É. que ela já não tem um probleminha também, ó. O grupo de, ela também não tem problemas também, né? Assim, de diabetes, problema de coração, essas coisas. Então eu tinha que estar o quê? Firme e forte. Mesmo tendo a Covid, eu tinha que estar firme e forte. E chorando às escondidas para que a minha mãe não visse. E deu esse tom aí de meia oscilação, assim, ficava meio vendo as coisas, não dormia, entendeu? Esse negócio de dormir é É, ruim, hein? é. Tinha dia que eu passava a noite sem dormir, O entendeu? tempo passa mais devagar. É. Uma angústia, uma coisa esquisita que vinha. O que eu lembro é isso. Então, você teve os primeiros sinais e você sabe, você passou para sua mãe isso, mas você não sabia. Não, não sabia. Ninguém sabia. Mas você não chegou a fazer o teste? Então, aí Aí a você só gente fez fez aí. depois. Aí quando a gente começou, eu senti que começou assim, o nariz, né, escorrer, essas coisas, a gente já, eu e minha mãe, a gente já correu, fizemos teste. Nem não foi no postinho que a gente foi na farmácia, fizemos teste e deu. Covid. Aí a gente se assustou. Aí tudo de novo teve que sair todo mundo de perto de novo. A minha irmã já estava melhorando, minha sobrinha também. Aí, de repente, teve que sair todo mundo de novo, fora de casa. Foi 2 vezes? 2 vezes, né? Você entendeu? Acontece às vezes. Assim, coisa de, sei lá, foi muito, muito triste, né? Aquela época foi muito triste. Sim. Para Maria Eugênia, perguntando aqui que o senhor não deixou 4 filhos. Isso. Como foi explicar isso para as crianças que não estavam nem sabendo o que era Covid, né, naquela época? Como é que foi essa questão de que, nossa, eu perdi meu pai para uma doença que tipo, chegou nova, que era tudo novo? Então a pergunta é exatamente essa: como foi para ele ou para a família explicar isso para as crianças? Então, o meu irmão, ele já era casado já, né, com a primeira esposa dele, que já é falecida também, há 20 anos, né, a esposa dele. E daí tem, do primeiro casamento tem a Júlia Gabriela e o Amaury Júnior, que já tem 29 anos a Júlia, e o Amaury Júnior tem 33 anos. Então daí depois ele casou com outra, né? E teve duas meninas, que é a Lavínia a Lívia. Assim, todos os processos, o que estava acontecendo, tudo, não falava assim completamente para elas, né? Só falava, ó, o papai está internado, tá isso, tá aquilo. E elas, até hoje, elas choram muito. Todos eles choram muito. Daí foi falando até hoje, principalmente Dia dos Pais. E assim, muito difícil foi. Tá chegando e tá falando para elas, porque até mesmo elas participaram, né? Do enterro, né? Que velório não teve. Foi difícil. Até hoje é difícil. Para você explicar para um adulto já é difícil, Mas é para criança. Para uma criança. Até hoje elas sentem muito, muito mesmo. Elas choram, elas, sabe? Assim, fazer o quê? eles aprenderam ou têm aprendido alguma coisa com isso? Tipo, eles tiveram algum tipo de lição, assim, ou seja, tipo, pô, como é que
então eles daqui para frente, eles têm consciência que foi essa doença, de quem foi o responsável? Você falou muito da questão do presidente, né, e tudo mais, da política naquela época. Eles têm consciência disso? Eles conseguem ter essa percepção? Ou não? É uma coisa. Eu acho que não, porque elas ainda é criança, né? Uma tem 9 anos e a outra tem 7 anos. Eu acho que com o tempo, né? Elas vão aprendendo e vai saber um pouco mais. E como é que vocês viram Sumaré, né, tanto Sumaré e Covid, como Sumaré enfrentou essa questão? Podem ficar à vontade, tá um espaço super aberto, né, para falar. Você fala mal, pode falar mal, você fala bem, pode falar bem também. Não tem nenhuma amarra aqui. Mas como é que vocês, tanto você, Maria Eugênia, quanto você, Maria Inês, Sumaré e Covid, qual que é essa relação? Foi bem? Não foi bem? Que nem você falou, seu irmão foi Aparecida do Norte, porque ele faleceu. Sim. Se talvez ele tivesse aqui, teria sido a mesma coisa? Não teria sido? Lá foi melhor do que talvez aqui? Qual foi essa relação para vocês entre cidades, né? Entre Sumaré e Covid? Tá? Eu acho que seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa, por quê? Porque até mesmo no mesmo dia que ele foi internado, tinha outro senhor também internado junto com ele, caminhoneiro igual ele, senhor de mais idade do que ele, sobreviveu. Não ficou com sequelas nenhuma. Eu acho que, assim, de cidade, de município a município, eu acho que eram as mesmas coisas. Eu acho que, assim, quem fosse para sobreviver, sobreviveria, Sim. e quem fosse para morrer, morreria. Uhum. Hoje em dia eu tento levar as coisas, porque até hoje é difícil. Mas no começo eu sofri muito, 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 muito. Minha família inteira. A gente sofre até hoje. É triste você perder uma pessoa e não poder se despedir dela. É muito triste. Triste demais. Você perde uma pessoa, você já não consegue se despedir dela. Imagina quando você perde uma pessoa e não consegue Tá nem Covid, ver. nem ver. Você vê Sumaré e Covid, né? Tanto você que pegou, tanto seu vizinho que faleceu. Teve um suporte, ou você acha que tipo, foi o mínimo a ser feito mesmo, sabe? Poderia ser melhor? Eu vejo que Sumaré, nós tivemos sim um suporte bastante grande aí, sim, não temos que reclamar não, tá? As pessoas iam para o UPA, o atendimento era muito bom, foi tudo assim, tipo, isolado, né? As pessoas que iam para clínica, né? Clínico geral, essas coisas. Então foi tudo repartido, tudo bonitinho. Teve ali em Nova Veneza também foi um posto só de Covid. E logo eles vieram com esse hospital, né, essa da campanha, né, vieram para cá, para Sumaré, que ficou ali em frente o estadual ali. O estadual também recebeu também muita gente também com Covid. Na época até eu trabalhava lá, né, no hospital e foi assim, foi tirado muita gente de lá, eu mesmo fui sair, então só ficou somente só os enfermeiros e médicos, né? Não tinha mais, porque ali no estadual ele é para estudante, não tinha mais estudante mais, então só ficou só para Covid, para cuidado da Covid. Então eu achei sim que o Sumaré deu um suporte muito grande, sim. E aqueles casos bem mais urgente mesmo, que vários daqui de São Francisco, Nações, que tem pessoas que foram sim para São Paulo, né? Tudo bonitinho, levaram ambulância, tudo, ia médico junto.
Os médicos cuidou muito bem da Covid e das pessoas aqui de Sumaré, sim. E eu creio que foi muito bom. Então foram, porque tinha que ir para São Paulo, né? Casos mais urgentes. Então tem muitos que estão aí, sobreviveu, estão bem, porque foi bem cuidado. Então deu suporte bastante, Sumaré. Algumas pessoas falam que os médicos são culpados por não ter salvado a vida das pessoas. Você acha essa atitude certa ou errada das pessoas? Erradíssima. Super errado. Porque o médico, ele tá ali, gente, ele vira um pai, ele vira um amigo, ele vira tudo ali para cuidar da pessoa, do ser humano. Por que tem que criticar eles? Jamais. Eles foram os primeiros a lutar, enfrentar, né? Os médicos, enfermeiros, tudo ali, né? Lutando pela vida da pessoa, do ser humano, né? Então, não tem essa de críticas. Aí até hoje, gente, assim, se você vai num hospital que você tá doente, eles fazem de tudo para curar você. Então, eles são iluminados. Os médicos, enfermeiros, tudo são iluminados por Deus. Eles estão ali, eles pegam tão firme na mão de Deus, do Senhor, que eles têm esse poder de cura, né? Então, a gente não pode criticar nunca, jamais. E o que os estudos que eles estudou para isso, temos que valorizar muito, muito, muito. Muito. Que eles são os principais de nossa saúde, são eles. Entendeu? Eles e os enfermeiros. Não só de Covid, vários, eles ficam aí lutando com tudo quanto é tipo de doença. Agora tá vindo aí essa dengue, né? Olha aí, os hospitais são todos cheios, eles estão aí lutando. Se estão cheios, e se não vai mais adiante mais, porque não consegue. Poucos médicos, né? Infelizmente, não tem tantos médicos no hospital para estar cuidando de tanta gente. Então, por isso que tá aí. E da Covid foi a mesma coisa. Muita gente. Ficou muita gente doente. Então, tinha médico que nem dormia, né? Ali cuidando. Fazia suas 12 horas ali mesmo, cochilava, porque eu fiquei lá, eu presenciei isso lá no hospital de Sumaré ali, né? No estadual. Então, eu não tenho o que falar. A gente não tem o que falar. Crítica nenhuma para os médicos. Eles viram anjo de Deus. São os anjos que vai cuidar da nossa saúde, que cuida até hoje, eles são assim. E eles estudou para isso. Eles têm o dom de cuidar da pessoa, do ser humano. Igual mesmo, tem umas pessoas que ficam julgando especialista nesses negócios de vacina, que as pessoas falam assim, antes que se tivesse feito a vacina antes, salvaria várias pessoas, salvaria. Mas quando a Covid chegou em nosso país, eles começaram a estudar. E estudar não é fácil também, porque tem que Sim, saber como que o vírus funciona. ué. Foi um estudo muito, né? E foi até rápido demais que eles descobriram, né? Não é um anjo de Deus? É anjo de Deus, sim. Que várias pessoas ficavam, Senhor, cuida desses especialistas. Eu mesmo fui uma que orei muito para que esses especialistas, né, trouxessem um remédio bom pra gente, que tava muita gente morrendo, né? Então, anjo, são os anjos de Deus que eu criei. Então, foi até rápido eles vinham essa injeção aí pra gente, né? É. Pensar outra aqui. E tem até uns casos em alguns hospitais que os médicos cuidavam dos pacientes e eles também acabavam pegando, às vezes. Sim, teve muitos que morreram, né? Teve. Teve muitos que morreram
Mas ali, né? Eles não deixou, jamais a pessoa ali que estava ali, eles não deixou. Eles ficou ali, cuidando, cuidando. E mesmo sabendo que era um risco para com eles, mas eles não saíram. Eles ficou ali. Teve uns que, né, infelizmente veio a óbito, né, mas que eles ficou ali cuidando, ficou. Eles não arredaram o pé, de jeito nenhum. É um compromisso muito grande, né? Tem alguns médicos que pegaram, mas eles preferiram salvar a vida dos pacientes do que a própria vida deles. Sim, e é isso mesmo. Eles preferiram salvar a vida dos pacientes e esqueceram deles, né? É. E aí é onde que aconteceu. Tinha uns que nem voltava para Não, casa. nem voltava, não voltava. Por A causa luta da era família. grande, gente. A luta era grande. Você via, a gente só ficava dentro de casa assistindo televisão e a gente via eles ali, ó. Os repórteres Eu falando, ó, tem trabalhei a Então, pandemia toda. Eu fiquei apenas 10 dias só em casa. Era, assim, muito, mas muito difícil dentro do ônibus. sim, Você entrar, assim, tinha muitas pessoas com máscara, mas também tinha muitas pessoas sem máscara. E, assim, os lugares que você ia, era meia hora, 40 minutos que atendia você. Daí tava demorando o dobro. Era 1h30, 2h30, 3 horas para você ser atendido. Porque era muito caso também. E muita gente também, né, com medo, daí, hoje eu vou. Daí o dia que ia era o dia que tinha mais fila nos lugares para você estar indo. Que era banco, era correio, era um monte de coisa. Difícil. Vocês conseguem se colocar em o lugar de um médico que estava na pandemia? e eu conseguiria, sim, De que forma? de estar ali, junto com eles ali. Se eu fosse um médico, eu estaria ali, junto, firme. Eu tenho isso comigo. Ajudar o ser humano Tá sempre do lado. do lado. Entendeu? E Entendi. forte, firme e forte. É. Porque a vida, o ser humano diz assim a palavra, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque aí a gente tem que amar o próximo. Eu amo. Essa é a minha meta. Amar o próximo. Então eu conseguiria sim. Se eu fosse um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, eu ficaria. Sim. Entendi. Aqui teve muito caso sobre a Covid-19, mas eu também acho errado da parte das pessoas que eles não queriam usar máscara também. Eles falavam, eu não vou pegar. Mas acabava pegando e eles achavam ruim depois. Aí colocava, os familiares colocavam culpa no governo que não mandou vacina e colocava nos médicos também, que não conseguia salvar a vida deles. É pessoas que não tinham entendimento, né? Não tinham entendimento. E amor próprio, um E pelo não tinha outro. um amor próprio pelo outro. É. Porque eu acabei de falar, se eu não amar o próximo, a gente tem que amar o próximo. Entendeu? E se essa pessoa que fez isso, não amou ninguém. Não estava nem aí com ninguém, né? Vou sair, se eu tiver com Covid, que vai pegar, não tô nem vendo. No próximo. Entendeu? Será que vocês podiam deixar algum um recado para as pessoas que estão assistindo nós, para eles se prevenir da Covid, porque ela está voltando aos poucos? E sobre a dengue também. Eu recomendaria, né? Muito cuidado, né? Se for possível, se você tiver com uma gripe, alguma coisa, vamos começar a usar máscara, ter mais cuidado nos ônibus, né? Vamos usar o álcool gel de novo, né?
e voltando de novo. Porque assim, não tá saindo, né, em reportagem falando, mas tá aí, a Covid tem sim, tá sim. Então eu recomendaria que a gente começasse a usar mais máscara, né, agora de novo, o álcool gel, vamos voltar, gente. E a dengue é de casa, né? É lição de casa. Cuidar do seu quintal, não deixar a água parada. Você mesmo tá andando na rua, você vê alguma coisa para cima que tem água, vamos lá, vamos fazer uma campanha aí, todo mundo ajudar todo mundo, né? É isso que eu vejo, né? Para não ter mais esse tipo de dengue, vamos ser mais prestativo. Tá numa praça, vê um copo lá cheio de água, uma tampinha assim, né? Vamos, se tá lá, vamos tirar, vamos pôr dentro do saquinho, vamos jogar. Essas pessoas que ficam jogando também, cuida mais, né? De não estar jogando as coisas na rua. Andando de carro, vejo, quando a gente vai viajar por aí, eu vejo pessoas jogando as coisas na pista. Isso não pode. Vamos cuidar mais. É isso que eu recomendaria. Ter mais cuidado, não só para todos, mas para você mesma. Vamos cuidar de você mesma, cada um cuidando de um pouquinho, aí não vai ter mais essas coisas de doença. Que a meta daqui para frente é isso. É. A gente cuidar da gente e cuidar dos outros. Porque não tá fácil. Vocês teriam algum recado antes de finalizar? Esse é o recado que eu dou, que eu tava falando, né? Cuidar mais, amar mais o próximo, né? E cuidar mais de todos, né? Viu? Porque só quem pegou a Covid, É. quem pegou a dengue, que a Que dengue também mata. Mata. Que sabe, né? Uhum. Eu mesma, eu tô me recuperando, né? Eu fiquei uns 10 dias de cama, a dengue me pegou. Assim, as sequelas vêm depois, né? Assim, muita dor no corpo. Foi, assim, a coisa mais horrível. Então, agora que eu tô dando uma melhorada. A minha sobrinha também, lá de Aparecida do Norte, pegou, também foi muito ruim. A minha outra sobrinha, ela casou dia 13, dia 14, ela já estava com a dengue também. Nossa. Já estava com a É um dengue. cuidando do outro. E assim, tem que Como? se prevenir mesmo. Prevenir Tem que se muito, prevenir, muito. porque, olha, ali onde que eu moro nem tem. Assim, terreno assim, baldio tem, mas assim, não tem nada nos terrenos, não Não tem tem nada. poça nem nada. E eu peguei. Foi, assim, a coisa mais horrível. Tô assim, ainda me recuperando, muita dor no corpo, nos braços, às vezes dá uma dorzinha de cabeça, passa. Eu tinha pegado dengue, eu fiquei com tontura, eu tinha ficado com tontura, eu não saía da cama e não conseguia dormir à noite. Não conseguia. Era muito ruim. E quando eu conseguia, era tipo umas 4 horinhas só de sono. Não conseguia nada. Nada, nada, nada. Não conseguia comer, Eu também. não conseguia levantar, dor no corpo. Era o que sentia mais dor, era nos ombros, Eu sinto nos braços, nas nas pernas pernas. Parece e, que vai cair. Você tá caminhando, parece que você vai cair. e muita dor de cabeça. E é um mosquitinho de nada, né? É, Provoca tudo isso. nossa, foi a pior coisa, ficar na cama. É só cama você quer, mais nada. E a Covid é a mesma, é tipo mesmos sintomas. A Covid com dengue, quase os mesmos sintomas. Entendeu? Nossa, Só que aí a Covid tem assim, aquele problema. Se vai se vai no pulmão, tipo, se vai pro pulmão, aí o bicho pega, né? E então aí tem que cuidar muito, tomar muito medicação, muita inalação. Caso, né, teve muita gente que ficou entubado, por quê? Por causa do pulmão. A Covid é o pulmão. Quando vem com tudo, vem com tudo mesmo. Teve gente que o pulmão ficou branquinho, Do meu sem irmão. nada. Aí não aguenta, né? A respiração.
você vai respirar. E é onde que vai o oxigênio. Aí tuba, ou então põe o oxigênio. Aí tem aqueles cuidados todinho, antibiótico, um monte de coisa. Verdade. Gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do Pode Juntar. Espero que vocês tenham gostado.